Olá pessoal, mais uma videoaula no canal Matemática para Todos, sou o professor Flávio Carvalho. Então vamos começar a resolução, ou melhor, o cálculo das derivadas parciais dessa função. F de x e y é igual a x mais y por x menos y. Então como como vocês já verificaram, né, ou vocês já sabem, esse f de x e y nós podemos chamar de z. Então eu tenho aqui z. Essa função aqui, ela pode ser dada ou pode ser escrita por z igual a x mais y por x menos y. Essa função ela é dada por um quociente de funções, não é isso? Onde a primeira função é o x mais y e a segunda função é o x menos y. Como eu vou ter que derivar, vou fazer o seguinte, eu já vou indicar esse numerador aqui como sendo v. E este denominador aqui como sendo u, tá? Então, se você lembra, ou se você deve lembrar, que quando eu tenho um quociente entre duas funções, a regra da derivada entre esse quociente, derivada entre os quocientes, era dada por quem? Derivada da primeira vezes a segunda, que é o u, né? Derivada vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, por ou pela segunda ao quadrado. Então, você vai observar aqui que eu vou ter que usar tanto o valor de v e sua derivada, como o valor de u e sua derivada. Mas como eu quero calcular as derivadas parciais, eu tenho então duas situações. A primeira, o x é a variável e o y é a constante. No segundo momento, eu tenho o x como constante e o y como variável. Então vamos trabalhar. Então eu tenho, se f de x e y é z, então eu tenho del z sobre del x, ou seja, eu vou derivar essa função em relação a x. Então vamos lá. Derivada da primeira função. Então derivada disso aqui, ó. Derivada da primeira, considerando que o x é uma variável. Então derivada de x é 1, mais derivada de y, o y nesse primeiro caso é 0, então é 1 mais 0. Então, esse 1 mais 0 fica sendo a derivada da primeira função, que seria o v' aqui, ó, vezes a segunda função. Quem é a segunda função? É x menos y, que seria o u, tá? Menos a primeira função, x mais y, vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda, eu vou considerar o x como variável e o y como constante. Então, a derivada de x é 1, menos derivada do y, que é a constante, é 0. Tudo isso aqui sobre x menos y ao quadrado. Então, del z sobre del x vai ser 1 mais 0 é 0. Ou, perdão, 1 mais 0 é 1. Então, é 1 vezes x menos y menos 1 menos 0 é 1 vezes x menos y, eu tenho menos 1 vezes, falei errado, x mais y. Então, eu tenho menos 1 vezes x mais y sobre x menos y ao quadrado. Simplificando aqui, vai ficar 1 vezes x menos y, menos 1 vezes x, menos x, menos 1 vezes y, menos y, sobre x menos y ao quadrado. Então, simplificando aqui, x com menos x, finalizou com menos 2 sobre x menos y ao quadrado. Ou seja, del z sobre del x vai ser menos 2y, né? Menos 2y, quase que eu esqueci aqui, né? Porque menos y com menos y é menos 2y. Então, menos 2y sobre x menos y ao quadrado. Está aí a primeira derivada parcial. No segundo momento, eu vou trabalhar agora nessa situação aqui, ó.
Tá? Eu vou ter que levantar um pouco a página, porque não coube aqui a resolução. Então, eu vou levantar um pouco a página aqui. Ó. Então, acompanhe. Então, no segundo momento, eu tenho que derivar f de x e y, caneta está falhando, igual a x mais y sobre x menos y. Então, vamos lá, vamos começar. Nesse segundo momento, só relembrando, o x é a constante e o y é minha variável. Então, agora eu tenho del z sobre del y. Como aqui é um quociente, é aquela história. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira pela derivada da segunda, pela segunda elevado a 2. Quando eu falo primeiro, eu estou me referindo ao numerador. E segunda ao denominador. Então, vamos lá. Derivada da primeira. Lembrando que o x agora é a constante. Então, derivada de x é 0. Derivada de y é 1. Então, aqui eu tenho derivada da primeira função vezes a segunda. Quem é a segunda? X menos y. Menos a primeira, que é x mais y, vezes a derivada da segunda. Derivada de x, que é a constante, é 0. Derivada de menos y é menos 1. Sobre x menos y ao quadrado. Então, ficou del z sobre del y vai ser 0 mais 1 é 1. 0 mais 1 é 1 vezes x menos y menos. Menos vezes menos 1 dá mais 1. Que multiplica x mais y sobre x menos y ao quadrado. Então, del z sobre del y vai ser 1 vezes x vezes menos y é x menos y, mais 1 vezes x e 1 vezes y é mais x mais y, dividido por x menos y ao quadrado. Então, ficou y menos y, 0. Então, o que eu posso concluir? Que del z... Nossa, deixa eu corrigir isso aí. Posso concluir o seguinte, finalizando aqui, que del z sobre del x vai ser x mais x, 2x sobre x menos y elevado ao quadrado. Pessoal, obrigado por assistir o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Grande abraço, até a próxima aula.